Oi, gente linda, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Espero que sim. Então, hoje vamos lá para a nossa aula de português, tá? Página 34, a gente vai relembrar, né, nessa atividade, um pouquinho da fábula A Raposa e as Uvas, que a Pro já contou a história para vocês, tá? Hoje é o vídeo dessa fábula que eu vou deixar para vocês lá no finalzinho da aula, tá bom? Então, vamos lá, hora do texto. E a raposa continua aprontando das suas. Uma raposa passou por baixo de uma parreira, que é um pé de uva, né? Carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. Então, essa fábula foi recontada, né, pela Ruth Rocha, num livro que ela tem que se chama Fábulas de Esopo, da editora FTD. Vocês viram que interessante, né, como que a fábula é uma história curta e como assim, olha, num texto tão pequeno, a imaginação da gente forma todas as cenas, né? É bem legal esse gênero de texto, né, que é a fábula. Então, vamos lá, exercício 1. Essa raposa é muito danada. Será que é isso mesmo que ela pensa? Observe que essa fábula não traz uma moral da história explícita. Isto é, ela não está escrita. Mas isso não importa, já que podemos refletir sobre o que ela diz, não é mesmo? Então, vamos lá. Letrinha A. Se a raposa queria tanto provar aquelas uvas, por que ela desistiu de pegá-las? Então, vocês podem escrever, né, do jeitinho de vocês aí. E a sugestão da Pro é essa: a raposa desistiu de pegar as uvas porque elas estavam fora do seu alcance. Tá? Ela não estava conseguindo alcançar as uvas. Ela acabou desistindo. Só que a gente, quando tem um obstáculo na vida, a gente não pode desistir, né, gente? Se a gente tem um objetivo, uma meta, a gente tem que enfrentar os obstáculos, ir transpondo cada obstáculo até você alcançar sua meta. A raposa não, ela já desistiu. Você acha que desistir diante de uma dificuldade pode ser uma boa solução? Sim ou não? E aí você vai explicar por quê. Você acha que desistir é uma boa solução? Sim. Você vai explicar por que você está pondo esse sim. E se você acha, não, desistir não é uma boa solução. Não. Então, você vai explicar por que você está pondo esse não, tá? Pensa bem, reflete, discute, né, com a família sobre esse assunto. E aí forma a resposta no seu pensamento, depois você passa para o papel. E não esquece de deixar parágrafo e começar a frase com letra maiúscula, tá? Página 35, agora crie uma moral da história para essa fábula e escreva no quadro abaixo. Então, eu coloquei algumas sugestões de autores, né? Como são vários autores que reescrevem fábulas, cada um também escreve a moral de acordo com o seu pensamento. A essência da moral é a mesma, tá? Mas às vezes tem uma outra mudança na escrita. Então, coloquei aqui 4 sugestões, mas vocês também podem criar a moral de vocês para a fábula A Raposa e as Uvas, tá? Então, eu coloquei algumas até que eu já citei no dia que eu dei a fábula, contei a fábula para vocês numa outra aula. Quem desdenha quer comprar. Desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. É fácil desprezar aquilo que não se pode alcançar. Aqueles que são incapazes de atingir sua própria meta
tendem a depreciá-la para diminuir o peso do seu insucesso, tá? Tudo isso, na verdade, leva para o mesmo, direciona para o mesmo pensamento, tá? Não conseguiu alcançar, não queria mesmo. Elas estavam verdes mesmo. Elas estão azedas. Então, vai depreciando, né? Vai fazendo um pouco caso, assim, para não ficar aquele peso tão grande do fracasso dele, né? De não ter conseguido algo. Não conseguiu porque não insistiu, né? Não deu certo um dia? No outro dia começa tudo de novo, vai insistindo. Um dia você consegue. Você já sabe que o sinal que marca a fala de uma personagem é o travessão. Agora, localize no texto a fala da raposa. A partir do que você observou, responda. Travessão é usado em parágrafo? Então, olha aqui no texto. Parágrafo, né? Sempre parágrafo, que é esse espaço vazio, para depois começar uma frase. No travessão, aqui na fala da personagem, aconteceu a mesma coisa. Primeiro foi deixado um parágrafo, depois colocado travessão. E é aquilo que a Pro falou, ó, tudo isso que está sem travessão é o narrador contando a história para a gente, né? E olha como é que ele indica que na próxima linha vai ter a fala de uma personagem. Ele indica com esses 2 pontos aqui, ó. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo, 2 pontos. Isso já indica que na próxima linha vai ter parágrafo, travessão e vai ter a fala de uma personagem, tá? Então, o que está indicando a fala da personagem? É o travessão, tá bom? E ele é deixado, sim, depois de um parágrafo. A partir do que você observou, respondo, travessão é usado em parágrafos? Sim. Numere os parágrafos do texto da página anterior e, em seguida, complete as informações abaixo. Então, a gente numerou ali, ó, vocês viram, né, que a Pro numerou, ó. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4. Aí, vamos ver aqui. A palavra do segundo parágrafo é parreira. Então, vou contar. Do segundo parágrafo, então, é desse parágrafo aqui. Parreira está aqui. Deixa eu ver. Deixa eu contar por ordem. Primeira palavra, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima palavra. Parreira. A sétima palavra do segundo parágrafo é parreira, tá? O exercício é assim. A primeira palavra do parágrafo é depois. Então, deixa eu ver. Se é uma primeira palavra, né? Deixa eu achar qual que é o parágrafo, que a primeira palavra é depois. Aqui é uma, aqui é deu, aqui é depois. Então, a primeira palavra do terceiro parágrafo é depois. A primeira palavra do terceiro parágrafo é a palavra depois. E a última palavra do quarto parágrafo é? Então, deixa eu ir lá para o quarto parágrafo. Esse aqui. Pega tudo isso aqui, ó. Mesmo esse parágrafo tendo 2 frases, ele ainda é um único parágrafo, tá? Tá vendo? Essa frase começou na mesma linha. Então, ela não conta como um novo parágrafo. Parágrafo é só aqui, ó, onde foi deixado esse espaço vazio. Então, a última palavra desse quarto parágrafo é a palavra mesmo, tá? Então, ficou assim. Agora, vocês vão ter que fazer uma produção de texto, tá? Imagine que a raposa
assim que desistiu de pegar as uvas da parreira, tenha se encontrado com a formiga. Olha só, vamos misturar duas fábulas, gente. A raposa e as uvas, né? E a formiga também, lá da formiga e a cigarra, né? Então, ela tenha se encontrado com a formiga, lá da fábula A Cigarra e a Formiga. Que conversa você acha que elas tiveram nesse momento? Nós começamos e você continua. Lembre-se de usar o travessão. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Lembre-se de usar o travessão em parágrafo para indicar a fala dos personagens. Então, eles começaram aqui para vocês. Quem que começou a história? O narrador. Começou contando, né? Vocês vão ter que desenvolver o diálogo entre a raposa e a formiga a partir desse começo aqui que foi lançado, ó. O narrador falando. Desanimada por não ter alcançado aquelas uvas suculentas, a raposa decidiu voltar para casa. No caminho, ouviu uma vozinha vinda lá de baixo. De baixo por quê? Porque a formiga é menorzinha, né? E aí a formiga falou: por que está tão desanimada, amiga raposa? Então agora a parte de vocês vai ser a resposta da raposa. Vocês vão deixar esse mesmo espaço de parágrafo e vão colocar aqui o próximo travessão, letra maiúscula, né, para começar a frase, e a raposa vai responder. Depois vocês vão para outra linha, outro parágrafo, travessão, a formiga vai continuar conversando, a raposa também. Então vai ser um diálogo, uma conversa entre duas personagens, tá? E aí vocês vão aproveitando o conteúdo, né, o que vocês sabem sobre fábulas. Pode ficar falando, né, sobre o que aconteceu com a raposa, que ela não conseguia alcançar as uvas. Se a formiga quiser falar alguma coisa também relacionada lá à história dela, aí vai da criatividade de vocês, tá bom? O importante é formar primeiro. Tem gente, é aquilo que a Pro fala, tem gente que gosta de fazer já direto, tem gente que gosta de fazer primeiro numa folhinha à parte, que chama rascunho, né? E aí, lá no rascunho, pode errar à vontade, corrige direitinho, depois passa para o caderno tudo certinho. E quem já quiser fazer direto, a dica é, forma a frase primeiro no pensamento. Veja se ela tem sentido, né? E quando o leitor for ler o seu texto, se ele vai entender a mensagem, tá? Então, usem bastante a criatividade aí nessa produção de texto. E nós vamos lá para a página 117, é uma lição de casa, é a lição de casa 7, de uma fábula que nós também já vimos, né? Você já conhece a fábula O Corvo e a Raposa, não é mesmo? Agora, nesta versão em quadrinhos, você completará os balões e os espaços em branco com suas palavras. Capriche. Então, olha, a gente já viu numa outra aula, né, essa fábula. Vocês vão ter que ter aí um joguinho de cintura, né? Porque os espaços são bem pequenos, quer dizer que a escrita de vocês vai ter que ser com poucas palavras, mas expressando aí o que está acontecendo em cada cena, tá? Aqui vai servir, então, para o nome da fábula. Vocês vão colocar O Corvo e a Raposa. Aí vocês vão perceber que esses quadrinhos aqui é como se fosse o narrador contando o que está acontecendo. Tá vendo? Aqui não tem balão de fala. Então, aqui esses quadrinhos são para o narrador contar o que está acontecendo. Aí, quando tiver um balão de fala, vocês vão deixar parágrafo, um pouquinho de parágrafo dentro do balão e vão começar a frase com letra maiúscula. Só que dentro do balão de fala, vocês não podem colocar travessão, tá? Por quê? Porque já tem alguma
coisa aqui indicando a fala, que é o formato desse balão, tá vendo? Isso daqui está indicando a fala da personagem. Então, não precisa colocar uma indicação aqui, depois colocar outra indicação aqui dentro, não. Travessão serve só para histórias assim, que são contadas lá nas linhas, tá? Balão de fala já indica que é a fala da personagem. Então, aqui, ó, vocês estão vendo? Vai ter alguma citação do narrador e ainda vai ter a fala da raposa. Aqui vai ser outra fala da raposa. E aqui, narrador, narrador e narrador, tá? Vocês estão vendo que não vai ter nenhuma fala do corvo, né? Até porque ele não está podendo falar, que ele está com o queijo na boca, no bico, né? No bico, tá? Então, pensem em frases curtas. Vejam se a escrita vai estar correta, sem nenhum erro de ortografia, né? E de alguma forma vocês vão estar contando essa história, de uma forma breve, que na realidade é como é uma fábula, né? Uma história breve, curta, tá? Então, por hoje é isso. A Pro queria dar um recadinho, né? Que eu recebi uma orientação da escola e eu vou repassar essa orientação para vocês, que é de que a partir de hoje nós vamos voltar a preencher o questionário de frequência todos os dias, tá? Em cada aula. Por exemplo, hoje foi aula de português, então, embaixo do vídeo da aula vai estar o questionário com uma perguntinha bem simples, porque o objetivo é fazer com que vocês respondam o questionário para validar a presença de vocês naquela determinada aula, tá bom? Então, toda aula não esqueçam de preencher, porque é isso que a escola vai entender como a presença de vocês na aula, tá bom? Se vocês não validam aquilo, o que a escola imagina? Ah, a criança não assistiu aquela aula, tá? Assistam sempre a aula, gente, do começo até o fim. Resolvam todas as atividades, todos os exercícios. Quando tiver dúvida, pausa o vídeo, ou ouve de novo, ou vai ler novamente. A gente não pode ser igual a raposa, né? Ah, não entendi, vou desistir. Não, vai ler de novo, gente. Se fosse uma avaliação, lembra que a Pro fala na hora da avaliação? Não entendeu? Lê de novo, né? Não entendeu? Lê de novo. A gente tem que ser persistente, tá? Então, vamos lá. É isso por hoje, tá bom? Boa sorte para vocês, bons estudos e um beijo da Pro. Bye, bye, gente.